Hello, everybody. Good evening. Olá a todos. Boa noite, pessoal. Professor Rafael Fonseca de Araújo aqui, mais uma vez, para a nossa segunda web temática desse módulo. E hoje, em Fonética e Fonologia, pessoal, a gente vai explorar um pouco a questão dos sons, né? Produção dos sons e alguns exemplos aí, né? Especificamente sobre as consonant, vowels, semivowels, and vowels combinations, né? E também o que a gente vai chamar de tons, que são tão importantes aí em si. Então hoje, né, vocês já estão no finalzinho aí do módulo, né? A gente só vai dar uma relembrada de alguns conceitos importantes na hora de produzir sons, né? Que são tão importantes aí que a gente utilize diversos exemplos e maneiras de fazer com que o nosso aluno produza sons na língua inglesa aí com maior facilidade e mais próximo possível, né, do nativo em si. Né? Então, lembrando que a minha visão é sempre, né, nós somos brasileiros e quando a gente aprende uma segunda língua, a gente tem essa prerrogativa de não falar exatamente igual, né, assim, porque o aparelho fonético, né, não está habituado, acostumado em si, mas o mais próximo possível do padrão, né, em si. E aí é importante que a gente estude, né, através da fonética-fonologia e que a gente faça essa prática diária com nossos alunos para que a gente auxilie com que eles cada vez mais sejam capazes de se expressar, né, claramente, que as pessoas possam entender claramente e também a melhorar a sua compreensão oral em si, certo? Bom, então é claro que a gente vai falar inicialmente, pessoal, sobre, né, a tabela fonética, né, em si, que todos nós conhecemos, né, a gente tem alguns exemplos aí no nosso material, e todo dicionário vem, né, com as descrições, a gente tem também, hoje em dia, diversos sites educacionais no ensino de língua inglesa que facilmente você vai encontrar, existem até aplicativos para usar na sala de aula para treinar com o aluno. Mas vamos pensar aqui, olhando para o quadro, que a gente vai explorar um pouquinho agora nessa web aula, é a questão aí das vogais, né? Então, lembrando que a gente tem vogais curtas e vogais longas em inglês, e essa é uma diferença bastante significativa em inglês em si. Quando a gente tem vogais isoladas em português, a gente pode ter variação do sotaque, mas geralmente isso não vai fazer diferença no significado das palavras em si, né? Os ditongos, que nós temos em língua portuguesa, e vamos explorar as consoantes em si, porque existem as consoantes que a gente chama de surdas, né, que não vibram, e existem as consoantes, né, as sonoras, né, que são produzidas a partir, né, de vibração em si, certo? Bom, então, aqui os exemplos, olhando de uma forma geral, né, a gente tem aqui as vogais, né? Então, a gente tem vogais longas. As vogais longas, vocês podem observar que elas geralmente são apresentadas, né, para um símbolo ali, como se fosse dois pontos depois do símbolo fonético. Aliás, ele é composto por isso, porque justamente a gente está dizendo que a gente vai alongar, né? Vai ter um alongamento ali das vogais em si. Então, aqui de uma maneira geral, olhando para esse exemplo de quadro nas vogais, nós temos aqui sheep, sheep, né, de ovelha, né, sheep. Porque se eu falo ship, ship seria um navio, né? Agora sheep, sheep, que na transcrição, na escrita são com dois E's, a gente tem o I longo. Então, essa diferença aqui de curto e longo, ela é muito significativa. Muito significativa. Vejam a letra U, nós temos aqui o U, né, de good, good, e nós temos shoot, que seria o Então, toda vez que a gente tiver esse símbolo aqui, que não é exatamente dois pontos, né, mas na transcrição fonética, é que essa vogal, ela é longa. Ela é longa, então a gente vai precisar alongar um pouco mais. Então, novamente, a gente tem sheep, eu alongo, seria o I longo, e ship, navio, ship. Gut, gut, né? Então é o curto, né? A vogal curta e shoot, né? De atirar, shoot, shoot. Isso vai fazer uma diferença grande, né? Às vezes tem palavras que são parecidas, o que vai mudar somente ali, como o caso de sheep e ship, é justamente a questão da vogal ser curta ou longa. Vejamos aqui na letra E, para nós ver, né? Nós temos aqui bad, né? De bad, bad, e teacher, teacher. Aí esse a seria aí o que a gente chama de schwa, né? Então, teacher e bad, teacher e bad, ok? Só que aí, esses dois sons, né? Da letra E, que representam aí, são sons que a letra E representam, eles são curtos, né? São curtos em si. Agora nós temos bird, né? O bird de pássaro, bird já é uma vogal longa.
Door é uma vogal longa, certo? Door, de porta, vogal longa. E aqui abaixo nós temos cat, né? Cup, aliás, cat, up, up, e far, far, far. Então aqui para a letra A em si, né? A gente tem o A curto, né? O up, né? E no far a gente vai ter esse alongamento, né? Esse far, 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 ok? E aqui on, né? É o O também curto, on, diferente de o, do. Então a gente vai observar essa a grande questão que é importante para se falar bem a língua inglesa e compreender é ter essa noção que existem vogais longas e vogais curtas, ok? A gente vai trabalhar aqui a questão dos ditongos, então alguns encontros vocálicos, sons são produzidos, né, com a combinação de duas vogais, né? Por exemplo, o ia, igual a gente fala em here, 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 né? O a como um wait, wait seria a, né? Aqui o Taurus, né? O Taurus, né? A gente tem o som de né? Esse u, uo, é Taurus, Taurus, né? Oi, né? Aqui é oi, né? De toy, né? Oi, de toy, toy, toy. E ou, como aparece em show, show, né? Então, esses sons, né? De ia, uh, ua, oi e ou são encontros vocais característicos da língua inglesa, como também aqui nesse em hair, hair, a gente tem o e com a, de hair, cabelo, né? O I, né, de my, meu, e ao, também um encontro vocal característico da língua inglesa, como a gente vê aqui em cow, vaca, ok? Bom, e as consoantes, né? A gente conhece a grande maioria delas, né? Tem algumas produzidas de forma diferente, mas a gente vai observar quais são aí sonoras, né? Ou não, certo? Bom, vamos pensar nas consoantes, então, aqui inicialmente, né? A gente pode dizer que elas são voiceless, que elas não vibram, né? Não tem uma vibração, ou voice, são aquelas produzidas com vibração, né? Então, voiceless sounds are made without vocal cord vibration. Então, essas voiceless, né? É sem vibração, são produzidas aí sem a vibração das cordas vocais. And voice sounds involve vocal cords vibration. Então, os sons, né? É, a gente fala sonoros, né? Ali, eles têm essa vibração, envolvem a vibração das cordas vocais. Então, exemplo aqui de voiceless, das consoantes que não tem vibração, é P, T e Q, mas aí a produção do som sem consoante seria para P, né? O T seria T, esse é o som da consoante sem a vogal. E o K, quando eu produzo esses três sons, e K, né, o PT e o Q, você não faz, né, você não vibra, não produz o som com a vibração das cordas vocais. Por isso que são consoantes consideradas aí voiceless, sem vibração. E voice são aquelas que a gente vai produzir com vibração. É o caso do B, né, que é a vogal, né, o som de B seria ba, 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 ba. Se você colocar a mão na garganta, você vai sentir uma leve vibração. Ba. O D de d, e o G de g. Então, pa, d e g são feitas com vibração das cordas vocais, por isso são consideradas voice. Bom, aí minimal pairs, né? A gente também fala um conceito bastante importante aqui de minimal pairs, que na verdade ajuda até no aprendizado em si e na percepção dos sons por parte dos alunos, né, do aprendiz. Porque minimal pairs are words of pairs, então são pares de palavras that differ by only one sound, que se diferem apenas com um som na sua transcrição and have different meanings, e claro que vão ter significados diferentes. Por exemplo, a gente tem pat e bat, né? Isso é usado com e, né? A vogal e. Mas pat e bat, a gente tem pat, formado com P, que não é vibratório, né? E bat, aliás, bat, né? Que aí é formado com a vogal B, que é vibratório. Então, são exemplos importantes para a gente perceber a diferença, né, nesse caso de vibração e não vibração, né? Então, se eu for falar
pat, pat. Eu vou falar bat, bat. A gente vai sentir uma vibração em bat e não em pat, né? Eu tenho sip e zip. Sip, zip. Sip, zip. Sip, som de S não é vibratório, né? E zip, já é vibratório, né? Então a gente tem um outro par, minimal pairs, né, que são importantes para o ensino da produção oral em inglês, né? Então é bastante importante a gente sempre escolher alguns para fazer com que o aluno também perceba a diferença. Aqui no caso também a gente está observando, né, que vai mudar aí o fonema, né, de S para Z, S não vibratório e Z vibratório. Sip, zip, sip, zip. E tim, din, né? Aqui a gente tem o T e o D, então T não vai ter vibração, D vai ter vibração. A gente tem tim, din. Se eu colocar a mão na garganta, tim e din. E a gente consegue observar essa diferença clara, né, de vibração e não vibração. Mas os pares mínimos são esses, são palavras que a gente muda apenas um som entre elas e elas vão significar coisas diferentes. Okay? Bom, outra coisa importante no ensino de produção das palavras, além da gente perceber, né, as vogais, os ditongos, e que as consoantes, algumas são vibratórias e outras não vibratórias, é o caso da pronúncia do ED nos verbos regulares, né? O ED é aquela terminação, a partícula que a gente coloca no final dos verbos regulares para poder fazer a forma do passado. Mas aí é importante observar que é uma das dificuldades comuns que os brasileiros têm, às vezes, é falar os verbos no passado, esses regulares, e pronunciar o ED. Esse ED ele pode ser pronunciado com a letra T, quando a consoante anterior ela não é vibratória. Então vejam aqui no primeiro exemplo de walked, né? Walk, ali é caminhar. Walked é o som de T. Eu não falo walked, 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 geralmente o aluno vai ter tendência a falar walked, né? Porque a gente observa e lê ali como uma sílaba. O E não é pronunciado nesse caso, e a letra K, ela é um som que não vibra, né? É uma consoante não vibratória, voiceless. Então, toda vez que eu tiver uma consoante voiceless, esse ED vai ser pronunciado com som de T. Então, walk é caminhar, walked é o passado. I walked, eu caminhei. Hope, esperar, hoped, né? Esquece, letra E, e o P não é vibratório, né? Então, hoped, eu esperei. Help, helped, I helped, eu ajudei. Então, nesse caso, a gente pronuncia o ED com som de T. No caso de algumas outras consoantes, a gente vai pronunciar o ED como um D. Por exemplo, move, né? Você tem que move, é o som de som de V. Cold, o L é L. E love, novamente V. Se eu pronunciar eu vou perceber que essas duas consoantes são vibratórias, são voiced, né? Há vibração das cordas vocais, e aí, nesse caso, a gente vai pronunciar o ED com a letra D, bem suave. Moved, moved. Veja aqui na transição fonética de mudar no passado. Cold, cold, né? Então, não é I called, né? Seria I called. Call é ligar, called, ligar no passado. Love, loved, amar no passado, certo? E quando eu vou pronunciar o ED como it? Quando o verbo, antes do ED, terminar em D ou T. Então, por exemplo, need termina em D, fica needed, é o passado. Então, I need, eu preciso, I needed, eu precisei. Want termina em T, né? I want, eu quero, I wanted. Pronuncio o ED como id. I wanted, então pronuncio como id porque termina em T. Então, terminou em D ou T antes do ED, aí sim a gente vai pronunciar como id. I wanted, eu queria. I decide, eu decido. I decided, tem o id. I decided, eu decidi. Certo? Então, uma outra questão importante de pronúncia para a gente poder observar aí nas nossas aulas. Ok? Bom, vamos falar sobre as vogais novamente. Já, né, fiz a introdução ali, mas as vogais elas variam bastante, né, na questão da extensão, né, que a gente usa para dizer se as vogais são longas ou curtas. Veja exemplo novamente de vogais longas aqui, como o I, que é diferente do I.
Então, veja que na transcrição fonética você tem o I minúsculo, né, com dois pontinhos, esse é o I longo, e o I maiúsculo, ele representa o I curto, né? Então, nós temos si, né, seria ver. Nós temos que, chave, e mi, referente a mim. A vogal curta é sit, sentar, sit. Ship, navio, né? Ou big, né? Não é big, né? Big. Esse é o I curto, ok? Nós temos o E, também um som curto, né? De cat, gato. Bat, né? De morcego. E man, também é uma vogal, um som de vogal curto em si, né? Existem outros, né? Outros sons, claro, comuns aí, que incluem nessas vogais longas e curtas, né? Então vejam agora a questão do A longo, né? Eu tenho car. É claro que o americano fala car, essa expressão que a gente está usando aqui é a variante, é a variedade norte-americana, né, do inglês americano, mas o britânico, por exemplo, ele não fala, ele só vai alongar, como ele não fala o R, ele vai falar car, my car, meu carro, é my car, entrega longa. Father de pai, né, fala father, né, star, então a gente tem que alongar, star, ou star, ok? O curto, né, é esse símbolo aqui, bonitinho, parece uma ferradura de cavalo ao contrário, né, que é o could e good. É o som curto, né? Aí a gente tem o longo, né, de boot, né, de bota, boot, moon e chew, né? A gente tem aí a vogal longa. Então, vamos observar, é sempre interessante a gente usar a tabelinha, né, e trabalhar isso com nossos alunos, certo? Bom, existe o que a gente chama de schwa, dos sons mais característicos da língua inglesa, que a gente fala que ele é uma vogal, né, ali, uma vogal curta, breve, né, e sem muita ênfase, né? Por exemplo, eu não falo about, seria about, né? Sofa, eu não falo sofa, banana, banana, esse né dá ênfase, mas seria banana, seria é um som de que é o schwa, que é bastante importante, a gente tem uma aula dedicada a isso, né? Nós temos som de bird, hurt e lure, né? Lure. Então parece o 3 aqui ao contrário, né? Com dois pontinhos, esse som de longo. E quando parece ali um chapéuzinho, né, pessoal? Seria o curto de cup, some, fun, né? Cup, some, fun. É esse som de curto, mas quando ele é alongado, esse de bird, hurt, learn, certo? Bom, as semivogais, né? Muitas palavras, né? Existem o uso das semivogais, que é representado pela letra J e W, né? Como yes, esse I bem curto. Isso não é um I ou I, I. Ele é meio, né, mais gutural. Então seria yes, yellow, yoga. E o W, né? Que seria esse som de we, né? Want, wind. Então é importante a gente também observar e trabalhar com os alunos, né, as semivogais, ok? A combinação das vogais, a gente vai chamar de ditongos em si, são bastante importantes, como a gente viu na tabela, né? Então vejamos alguns exemplos aqui, né? A gente tem lá o beat, né? Esse beat, às vezes, na transcrição, você tem um encontro vocálico, mas na fala não. Então veja que beat a gente não tem aqui um ditongo sonoro, a gente tem na escrita. Então o EA é falado como I longo apenas, né? Então há a tendência de quando a gente tem o EA, a gente falar apenas um I longo. Então é beat, né? Uma batida beat. Agora house, né? E, geralmente o ou em inglês vai ter o som também de ditongo, né? Seria esse ao de caso. O I, frequentemente, ele vai ter ali um som de I, né? Encontro vocálico I igual light, esse I, light. Bom, é isso, pessoal, de maneira geral. Acho que eu repassei, assim, os principais desafios, né?
na hora que a gente ensina sons em si. É muito importante a gente usar a tabela, a fonética internacional e trabalhar esses exemplos com nossos alunos, ok? Hoje não apareceu ninguém aqui no nosso encontro, espero que vocês estejam vendo a versão gravada aí, que a gente se encontra numa próxima, ok? Então, thank you so much. See you next class. Muito obrigado de vocês na próxima aula.